a torcida está reclamando bastante, ó, por exemplo. Fala sério, sonhar com Sul-Americana, para que venderam o Vasco para nada? A Maria manda aqui. Esse elenco ainda está fraco para um campeonato tão longo. Mas, ô Celso, uma pergunta que eu te faço, cara. O Campeonato Brasileiro, apesar de ser longo, né? O Vasco não está na Libertadores, não está na Sul-Americana, já saiu da Copa do Brasil, então vai focar só no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Vasco ainda precisa de reforços? Sim, seria interessante reforçar, sem dúvida alguma. A questão, entendo que o Vasco precisa de um meia, mas isso o Brasil inteiro precisa. A gente estava vendo o Corinthians aí falando de um cara para ficar ali, jogar no lugar do Renato Augusto. Você não acha? É difícil. Não tem como. Tem no mercado, talvez, muito caro. Mas, enfim, você tem que peneirar, tem que avaliar o mercado, ver o mercado sul-americano. Você pode fazer. Acho que o Vasco pode contratar também mais um volante. Do meio para frente, acho que o Vasco pode se reforçar com 2, 3 jogadores. A questão é a mentalidade do cara que ele empreende numa SAF. Então, ele vai colocar dinheiro ali, ele tem a visão de o dono de que quer fazer lucro. Por isso que, às vezes, há um choque de expectativas, que o torcedor, o que é apaixonado, ele quer ver o clube contratando jogadores que venham para resolver, e muitas vezes a mentalidade de quem comanda o clube quando é uma SAF é apostar em jovens valores, visando no lucro lá na frente. Mas aí eu concordo com o Edmundo, de repente, de você ter uma visão um pouco mais equilibrada. Porque veja só, se você consegue trazer 1 ou 2 medalhões, caras que são já mais experimentados, que não sentem a responsabilidade, primeiro, isso dá respaldo e confiança, referência para a garotada. Segundo, você tem maiores chances de terminar o campeonato bem e fazer dinheiro com premiação. E você acaba tendo uma chance de valorizar ainda mais os jovens jogadores que são contratados como apostas e que são objeto de lucro lá na frente. Então você tem que mapear o mercado, aí você tem também que ter a inteligência de sacar qual é o jogador que pode ser contratado, seja medalhão, seja num bom custo-benefício. Por exemplo, o que o Corinthians fez com o Renato Augusto, por exemplo. Sabe, de repente você olhar no mercado, que jogador você tem que estar disponível, que de repente os direitos federativos são dele e dá para a gente negociar. E encarar isso não como gasto, mas como um investimento. Então você investe num cara que pode resolver, que tem a expertise, que tem a experiência, e ao mesmo tempo você dá respaldo para esses garotos que eles possam jogar. Então eu acho que é mais inteligente agir dessa forma e não aquela coisa só pragmática. A minha filosofia é contratar jovens valores, vou contratar jovens valores para revender depois para o futebol europeu e ver o que acontece. Veja o Bragantino. O Bragantino segue essa linha, mas morreu na praia, em Copa Sul-Americana, em Campeonato Paulista. E o Vasco não dá para fazer. Então, você precisa ganhar a torcida. E quando eu falo em ganhar a torcida, não é ser irresponsável, mas fazer um investimento que possa trazer um retorno para o clube em termos de chegada, de títulos e tudo mais, aí você vai fazer mais dinheiro, não só com venda de jogador, mas também com bilheteria. Se você contrata um cara fera, você lota ainda mais o estádio, o cara vai lá para ver o cara. Né? Então eu acho que tem que fazer essa mescla assim, e seria bem interessante para o Vasco seguir esse caminho. E o Edmundo, a tia recebeu o nosso primeiro superchat de hoje, o César Vale, que sempre traz perguntas pertinentes aqui, conversa com a gente bem bacana. A SAF quer lucrar, obrigado pelo superchat. Mas precisa dar sustentação aos jovens, isso casa muito com o que o Celso está falando. Sem uma espinha dorsal, o Vasco continuará queimando talentos da base e rasgando dinheiro com jogadores medianos. Tem que chegar mais 3 no mínimo. O Edmundo, e é isso que eu te pergunto, até porque saiu uma notícia, né, do próprio Vasco falando que não vai gastar muito mais agora, nesse momento, vai esperar a janela do meio do ano, como o Celso disse, para contratar, de repente, algum jogador de peso, esperar a oportunidade de mercado, né? E aí o César vem com esse questionamento que a gente falou, inclusive, na última live, né, pô? Porque, cara, legal, trouxe o Orediano, um jogador que, para mim, pode, cara, tava até impressionando nos treinos, que chegou a 37 km por hora, o cara corre pra caramba, tem velocidade e habilidade. Mas, de repente, né, cara, teria que trazer um cara para segurar essa onda ali, né? O Alex Teixeira poderia ser, mas pelo jeito não é ele o cara. O Nenê provavelmente não vai renovar, vai para a comissão técnica ou procurar uma outra equipe. O que você acha, Edmundo, desse negócio de não contratar agora e esperar até o meio do ano? Você acha que não pode ser tarde, cara? Não, Gui, eu acho que é questão de mentalidade, né? Porque a gente ficou muito feliz com os anúncios, foi pauta aqui no nosso canal,
falando das contratações, a gente se empolgou com A, com B, com C, com D, ficou triste com outros, né? Porque sempre que a gente cita nomes aqui, corre o risco das pessoas interpretarem mal. Mas eu vou citar o exemplo de nome, por exemplo. O Orediano foi a contratação mais cara. Poxa, se entendeu que ele podia vir e ser o grande camisa 10, o grande articulador do time. Quando ele chegou aqui, percebeu que ele é jogador de lado e que ele vai disputar posição com o Gabriel Peck, com o Figueiredo, com Eric Marcos, e de alguma forma, pelo menos nesses 3 meses, a gente está terminando 3 meses da chegada dele, ele está atrás desses atletas. Concordamos com isso? Se a gente concorda com isso, eu vou dar os meus argumentos porque a avaliação acabou sendo equivocada. Porque ele custou 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, fora os seus salários, né, que não devem ser pequenos num contrato de 5 anos, que foi o contrato que ele assinou. Se você pega todo esse valor investido, estou falando só de um jogador, depois a gente pode falar do Yuri, a gente pode falar do Bambu, que esses, com certeza, as pessoas concordam que foram erros na contratação, porque não são atletas que dificilmente vão jogar numa temporada inteira. Mas, só falando especificamente do Orediano, esse dinheiro já seria o suficiente para você trazer um medalhão, para fazer com que o Peck crescesse, com que o Andrei, o Marlon Gomes desse suporte psicológico e técnico para que outros atletas com conquistas ou com um campeonato espetacular, porque hoje no Brasil, antigamente, na minha época, só o campeão tinha valor. Hoje não, hoje quem faz um bom campeonato, chega ali na 3ª, 4ª colocação, é muito valorizado no futebol brasileiro. O exemplo disso é o Fluminense. Né? O Fluminense joga um futebol vistoso, né? E faz sucesso o trabalho do Fernando Diniz, faz sucesso a administração do Mário Bittencourt, o presidente, sem grandes conquistas expressivas. Né? Não ganhou uma Copa do Brasil. O ano passado foi eliminado da Libertadores na fase preliminar, depois foi eliminado da Sul-Americana, também precocemente, e no Brasileiro chegou em 3º ou 4º, 3º lugar, e foi uma sensação, porque com pouco investimento e boa administração, chegou num lugar que deixou a sua torcida satisfeita. Eu espero estar errado, porque eu quero que o Vasco faça um campeonato seguro, tranquilo, e que me faça sonhar com campeonatos sul-americanos, né? Libertadores ou Copa Sul-Americana. Mas, talvez, se você investisse em alguns jogadores que vendem camisa, que levam torcida em estádio e dê um suporte técnico, fosse uma melhor estratégia.